Muito bem, então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos, na nossa sequência de estudos do texto que a gente tem dedicado nas quintas-feiras, hoje nós temos o início do capítulo 9, que ele fala todo ele sobre a aceitação da expiação, que é, na realidade, aquilo que todos que se encontram aprisionados no sonho, todos que têm a sua consciência fora da mente e presos numa individualidade, na sua mente, na sua realidade, aguardam por esse passo da expiação, que é o fim do sonho, que é a volta da realidade. E então esse capítulo todo vai falar sobre isso, sobre essa aceitação da expiação, e a sessão de hoje, que é a primeira, é a aceitação da realidade. E antes de iniciarmos, convido vocês a nós fazer, como nós sempre temos feito, que é colocar a nossa mente, colocar toda a atenção no nosso propósito, na nossa meta, de colocar a nossa mente em disponibilidade ao Espírito Santo. Para isso, nós podemos nos preparar, permitindo nos trazer para o momento do presente, deixar que os pensamentos passados e projeções futuras se afastem, e simplesmente mantermos a nossa atenção na nossa meta, que é entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, porque Ele retém por nós a memória de quem nós somos, da nossa verdadeira vontade. E é isso que nós queremos acessar, e o Espírito Santo tem essa função de nos trazer isso. Por isso, então, colocado aqui ao Espírito Santo a nossa decisão de estudarmos com Ele, nós estamos prontos para ver o que Jesus nos traz nessa primeira sessão do capítulo 9, da aceitação da realidade, e ela é muito semelhante, a aceitação da realidade é muito semelhante, tem muito a ver com o que nós já comentamos na terça-feira, que é reconhecer a nossa verdadeira vontade. Porque a aceitação da realidade, e a realidade é a criação de Deus, é nós tal como Deus nos criou, não existe outra realidade, porque só existe um Criador, e é nossa vontade, que foi compartilhada por Deus, ser também igual a Deus, ser igual nessa realidade e sermos co-criadores com Deus. E quando surgiu o pensamento de separação, quando fizemos na nossa mente, na consciência total da unicidade, quando passou esse pensamento de como que seria se nós fizéssemos algo além de Deus para oferecer a Ele, oferecer a Deus algo além dele, isso, embora tenha sido, e é impossível, tenha sido impossível, mas isso nos colocou no campo de crenças, e é essas crenças que nós precisamos agora olhar. Então, Jesus começa falando disso, que o medo da vontade de Deus é uma das crenças mais estranhas que a mente humana jamais engendrou. Então, jamais, como sempre tenho dito, é porque, de fato, não aconteceu só na nossa experiência, nós pensamos que o sonho, que esse universo projetado é real, então, para nós, fizemos o medo de Deus. Nós sentimos o medo de Deus. Na realidade, o nosso ser real nunca teve isso, e essa crença de ter medo de Deus
como diz aqui, é a coisa mais estranha, porque, como a gente já tinha comentado na terça-feira, e ele vai trazer hoje aqui também, a vontade de Deus, ele compartilhou conosco quando ele nos criou. Então, a vontade de Deus, na verdade, é a nossa própria vontade. Então, termos medo de algo que nós somos e buscar com tanto afinco algo que nós não somos, que é esse ser individual, essa consciência fora da mente de Deus, isso de fato é estranho. Isso é muito esquisito. E aqui ainda falando, então, dessa crença, o medo, ela nunca poderia ter ocorrido se a mente já não estivesse profundamente dividida, o que possibilitou que ela viesse a ter medo daquilo que, na verdade, é. Então, como que nós passamos a sentir medo? Não foi no primeiro instante de pensar o mundo separado de Deus. Foi depois, quando nós nos damos conta por um instante, o mundo que nós imaginamos, tal como nós faríamos, era um mundo perfeito e nós o amamos. Só que quando nós nos damos conta de que havia falta nesse mundo, porque Deus não estava compartilhando, não havia sido compartilhado nesse mundo, nessa ideia, aí que veio o questionamento do que fizemos, e aí veio o medo. Então, a essa altura, a mente já tinha se dividido, já tinha escolhido ao ego em lugar do Espírito Santo, já tinha se identificado com a mente errada e bateu medo, e justamente porque ela já estava, como diz aqui, profundamente dividida. A nossa consciência já estava somente no ego. E por isso que fez sentido para essa consciência, identificada com o ego, ter medo da vontade de Deus. Porque o ego julgou que o que fizemos foi um pecado, que afrontamos a Deus e que isso deveria ser punido. Então, em última instância, ele também explica isso que eu falei há pouco aqui, que se a nossa vontade, então, é a vontade de Deus, não é, então, da vontade de Deus que tens medo, mas da tua própria, mas da tua. Então, isso que é insano mesmo. Na verdade, o nosso desejo, a nossa vontade não é termos essa consciência individual, ou estar aprisionado aqui, ou ser limitado. A nossa vontade é estar ciente do reino de Deus, é criar com Deus, ser co-criadores. E se essa é a nossa vontade, porém nós escolhemos na consciência estar fora da mente, fora de Deus, na verdade, nós estamos fora da nossa vontade, e fizemos isso por medo. E aqui no 2, a tua vontade não é a vontade do ego, e é por isso que o ego está contra ti. Então, a nossa vontade, aparentemente no mundo do sonho, aqui no mundo da individualidade, nós estamos seguindo a vontade do ego, porque é ele que nos ofereceu esse reino fora do reino de Deus, para que, em consciência, fugíssemos da realidade, fugíssemos do reino de Deus, não estivéssemos mais cientes de Deus e do Cristo, e nós fugíssemos e nos escondêssemos dentro de uma limitação, dentro de corpos físicos e psicológicos, e interagindo entre corpos. Isso foi a vontade do ego, porque o ego é uma crença de separação e ele se perpetua através disso, mas a nossa vontade, então, não é a mesma do ego. E, de algum modo, o ego sabe disso, e é por isso que o ego está contra nós. Por isso que o ego nos fere. Nós somos aqueles que damos realidade ao ego. Se o ego fosse vida, ele não é, ele é crença, mas se ele fosse vida, nós poderíamos dizer que nós que damos a vida para ele. Nós que damos a existência da crença ao ego, e o que o ego faz?
ele se volta contra nós. Se ele pudesse, ele nos eliminaria, ele nos mataria, porque ele sabe que nós podemos a qualquer momento escolher a Deus, e nisso ele deixa de existir. Mas, por outro lado, se ele pudesse nos acabar, ele também se mataria. Então, é totalmente insano do começo ao fim. Toda a lógica do ego. E, seguindo aqui no 2.2, o que parece ser o medo de Deus é realmente o medo da tua própria realidade. Então, medo do Cristo que nós somos, medo de que nós não somos essa coisa pequena aqui, essa projeção de uma figura dentro de um mundo físico, e que nós teríamos que sacrificar isso para ser outra coisa. Só que, na verdade, nós não somos isso aqui o ego disse que nós somos, nós só aceitamos a ideia do ego, só que pagamos um preço muito alto por isso, pagamos com a paz da nossa mente. E a boa nova, então, é que a nossa realidade continua intacta, aguardando o nosso retorno de consciência. Então, é impossível aprender qualquer coisa consistentemente em um estado de pânico. Então, se nós temos medo da nossa vontade real, como que nós vamos aprender esse curso? Esse curso se chama A Volta à Consciência de Quem Nós Somos. Quando Jesus fala aqui esse curso, essa jornada de volta para a consciência do Cristo. Como é que nós vamos aprender isso estando em medo? Então, primeiro, temos que aprender a desfazer o medo. Primeiro, aprender que o medo nunca se justifica, porque as bases do medo sempre são em cima de uma causa irreal. A base do medo, ela necessariamente vem da crença de que nós nos separamos de Deus. Se nós não nos separamos de Deus, não há base para o medo, e aí o medo não poderia nos alcançar. Então, isso que Jesus nos explica, por isso que nós temos medo, então, da salvação, medo de olhar para dentro de nós mesmos, mas, na verdade, medo da nossa vontade, porque a nossa mente está tão dividida que ela não sabe quem é. E assim, no medo, nós não podemos aprender essa jornada de volta, mas, por outro lado, essa jornada de volta, ou esse curso, está aqui justamente para nos ensinar de novo quem que nós somos. A questão é que nós esquecemos quem que nós somos. E por isso o medo. Se nós, no momento que nós lembrarmos da nossa realidade, o medo desaparece imediatamente. Mas para isso precisamos de ajuda, como ele segue aqui no 3.5. Estabeleceste uma estranha situação de forma que é impossível escapar sem um guia que conheça qual é a tua realidade. Então, nós tendo medo da nossa realidade, nós mesmos nunca vamos olhar para ela, então nós nunca vamos escapar dela. E é por isso que nós precisamos de um guia. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que Deus providenciou esse guia, essa resposta. O propósito desse guia é apenas o de lembrar-te o que tu queres. Então, nós não sabemos a nossa real vontade, o que nós realmente queremos como co-criadores de Deus. Esquecemos disso e, na mente dividida, nós buscamos milhares de metas subdivididas e que conflitam umas com as outras. Então, por isso que nós precisamos de um guia que nos ensine de novo o que nós queremos, que é a mesma vontade de Deus. Então, o Espírito Santo está aqui para isso. No 4, tu aprisionaste a tua vontade além da tua própria consciência, onde ela permanece, mas não pode ajudar-te. Então, a nossa vontade, ela nunca nos deixou, mas nós não estamos cientes dela, porque nós a aprisionamos além da nossa consciência, ou seja, a nossa vontade está na nossa mente certa, na parte que não se opôs a Deus,
com a ideia da separação, nós dividimos a mente entre certa e errada, e a parte que não se opõe é a mente certa, lá está a mente, lá está a nossa verdadeira vontade, mas a nossa consciência não está ciente da nossa mente, porque a nossa consciência nós projetamos para fora da mente e criamos um mundo físico para justamente nos igualar a uma outra coisa fora da mente, nos igualar a algo físico. Então, sendo assim, cientes de um corpo físico, nós não temos consciência da nossa vontade. E é por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar, para nos lembrar. Por isso que precisamos levar a nossa mente, abrir os pensamentos, a mente, ao Espírito Santo. Jesus segue aqui no 4. Quando eu disse que a função do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro na tua mente, eu quis dizer que ele tem o poder de olhar o que tu escondeste lá e reconhecer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele encontra por nós na nossa mente a nossa vontade e ele nos lembra dela. Se nós pedirmos para ele, ou se nós permitirmos essa função dele. O seu reconhecimento dessa vontade pode fazer com que ela seja real para ti, porque ele está em tua mente, portanto, ele é a tua realidade. Então, como o Espírito Santo foi colocado na nossa mente, porque ele é a criação de Deus, e Deus compartilha tudo na sua criação conosco, ele criou o Espírito Santo e o compartilhou conosco, então, o Espírito Santo, ele que sabe da nossa realidade, está na nossa mente. E ele sabe da realidade. E é por isso que ele separa o falso e o verdadeiro, do verdadeiro, o que é falso daquilo que é real. Então, essa função dele. E porque aparentemente ainda pode ser difícil para nós entregar, então, ao Espírito Santo, nosso pensamento, devido ao medo, como ele diz aqui na última sentença do 4. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vais perder. Então, a ideia de sacrifício, porque mesmo fazendo tanto sentido racional, a metafísica do curso, que o Espírito Santo, ele detém por nós a nossa verdadeira vontade. E ele nos mostra ela, e só a nossa verdadeira vontade pode nos trazer a alegria, a felicidade. Por que ainda pode ser difícil para nós aceitar isso na prática? Devido ao medo da mente, porque a mente ainda acredita que se dividiu, que se separou de Deus, porque ela ainda tem a experiência do pensamento, do pseudo-pensamento da separação. Ainda tem a experiência daqueles pensamentos aleatórios que ela acredita que são pensamentos e que formaram esse mundo e do qual o mundo aqui é feito. Então, essa ainda é a experiência. E aí, tendo essa experiência, aparentemente, para uma lógica de uma mente insana, se eu for para outro lugar, eu vou ter que abrir mão disso, desse mundo, desses pensamentos. Então, a ideia de sacrifício, essa causa medo. No entanto, só podes ter aquilo que o Espírito Santo vê. Então, nós temos medo de entregar ao Espírito Santo, e isso é inconsciente, e todos que permanecem aprisionados ao corpo têm, em alguma medida, ainda esse medo, da ideia de ter que abrir mão de algo, de perder algo, escolhendo o Espírito Santo, só que a nossa vontade é ter apenas e ser apenas aquilo que o Espírito Santo vê. E o Espírito Santo, ele não vê as formas físicas, ele não vê as nossas vontades separadas. Ele vê o significado daquilo que nós entregarmos para ele. E ele compreende que nós demos um significado, mas que ele tem a capacidade de transformar esse significado e alinhá-lo à vontade de Deus, à nossa verdadeira vontade. Então, ele
muda o significado, ele purifica, ele dá um novo significado. Então, não a perca. Jesus, continuando aqui no 5, eu já enfatizei muitas vezes que o Espírito Santo nunca irá te pedir que sacrifiques o que quer que sejas. Então, o Espírito Santo, ele não quer o sacrifício, porque a própria ideia de sacrifício, Deus desconhece. Deus não criou o sacrifício, então ele não é real. O sacrifício, ele veio a ter sentido na nossa mente no momento que nós pensamos que fizemos algo além de Deus. E perder isso seria um sacrifício. Então, mas o Espírito Santo, ele não está aqui para tomar nada de nós. Ele está aqui para restaurar na nossa consciência aquilo que é real na nossa mente, e aquilo que é irreal desaparece quando é reconhecido como irreal. Então, isso não é sacrifício. Isso é deixar as ilusões desaparecerem. E é isso que o Espírito Santo deixa. No 5.3, não existe nenhuma diferença entre a vontade de Deus e a tua. Então, nós já enfatizamos isso muito. Terça tivemos uma aula completa sobre isso. Então, a nossa vontade é a vontade de Deus. Se tu não tivesses uma mente dividida, reconhecerias que o exercício da vontade é a salvação, porque é a comunicação. Então, o que é a comunicação? Comunicação é o que mantém a unicidade do céu, que mantém a integridade do reino de Deus. Deus se comunica a nós em nossas mentes e nós retribuímos a Ele em gratidão por essa comunicação do amor. Então, e com a crença da separação, não houve ruptura de fato, não houve separação real, mas a comunicação na nossa mente se quebrou. Tanto é que Deus continua comunicando o seu amor a nós, mas como na nossa mente, por pensar na separação, a comunicação se quebrou, Deus sabe que o seu amor não é recebido por nós, porque nós não repassamos o seu amor, deixamos de co-criar, de criar ou de dar continuação a esse amor. Então, a queda ou a separação é uma queda de comunicação. E a mente dividida, ela se fracionou em bilhões de consciências, e assim ela tem comunicação de bilhões de formas diferentes, e isso é insanidade, isso é ausência de comunicação, isso vai contra a comunicação. Como ele explica aqui no 6, é impossível comunicar-se em línguas diferentes. Tu e o teu Criador podem comunicar-se através da criação, porque essa e somente essa é a vossa vontade conjunta. Então, nós nos comunicamos através da criação. Nós criamos ou repassamos adiante o amor que recebemos de Deus, assim como Deus cria esse amor, nós também criamos adiante, e então e toda a criação está ciente disso. Tudo que é criado é para todos, é para a alegria. Amor e alegria são sinônimos, porque um não existe sem o outro. Então, nós, na nossa alegria, estendemos a alegria, e isso é criação, mas isso só é feito na mesma condição de criação de Deus, na mesma ordem de comunicação. Uma mente dividida não pode se comunicar porque fala em nome de coisas diferentes, a mesma mente. Então, a mente dividida, a mente certa fala de uma coisa, a mente errada de outra. Assim como a projeção em consciência, em bilhões de consciências. Cada consciência fala de uma experiência diferente, a mesma mente. Então, isso não é comunicação. Com isso, perde-se a capacidade de comunicação, simplesmente porque a comunicação confusa não significa coisa alguma. Não se pode comunicar uma mensagem a menos que ela faça sentido. E quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que não queres
Então, o que nós não queremos? Aquilo que não está de acordo com a nossa vontade, que é a mesma vontade de Deus. Então, quando nós pedimos por separação, por coisas individuais, por realçar a consciência da separação, na verdade, isso não é a nossa vontade. Se não é a nossa vontade, como que nós podemos comunicar essa outra coisa, esses desejos, essas crenças, ou isso que nós queremos com a separação? Então, não há comunicação nisso, isso não faz sentido. No entanto, enquanto tiveres medo da tua vontade, é precisamente isso que estás pedindo. Então, enquanto nós não curarmos ou permitirmos a cura do Espírito Santo, o aceitar o Espírito Santo na nossa mente, nós vamos pedir pelo que nós não queremos. E é isso que nos traz o senso de sofrimento, de dor, de ansiedade, de depressão. Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria mais sábio considerares o tipo de questionador que és. Tu não pedes apenas o que queres. Então, sempre que nós acharmos que o Espírito Santo não nos atende no nosso pedido, nós deveríamos prestar atenção no que estamos pedindo. Se estamos pedindo algo que reforce o senso de separação, ou que reforce o nosso isolamento do irmão, e que leve em conta a crença da separação, isso o Espírito Santo não pode atender, porque isso contraria a nossa vontade, que é a vontade de Deus, que é sermos criadores no céu. No céu. Então, o Espírito Santo jamais vai atender algo que contraria a nossa verdadeira vontade, não os nossos desejos vãos, não aquilo que nós mesmos contrariamos com a nossa vontade. Então, o Espírito Santo, ele não reforça o engano, ele reforça a verdade na nossa mente. Isso é assim porque tens medo do que possas recebê-lo e o que de fato aconteceria. Então, por que nós pedimos o que não queremos? Porque como a crença da separação está dentro da nossa mente, nós acreditamos que afrontamos a Deus, então isso causou medo a nós, medo de Deus, medo da nossa vontade. Se nós temos medo, a maneira de fugir disso é nós desejar aquilo que de fato não queremos, que é estar na presença de Deus, e pedir por separação, pedir por coisas que reforcem a individualidade. E isso, por que nós fizemos isso? Porque tudo que nós pedimos, nós recebemos. Se nós queremos de volta a nossa vontade, que é com Deus, nós vamos recebê-la. Mas se temos medo dela, então nós não vamos pedir, porque não pedindo, não a receberemos. Então existe uma lógica nisso de por que ainda não aceitamos a nossa verdadeira vontade. E concluindo aqui no 7, Jesus nos fala que a realidade é a única segurança. A tua vontade é a tua salvação, porque é a mesma de Deus. A separação nada mais é do que a crença em que é diferente. Então, não há segurança em nada que o ego faça. A essa altura de nossa jornada, todos já devem, pelo menos, ter uma ideia do quanto isso é verdadeiro, que nada dentro do ego pode nos trazer a verdadeira segurança. Então, o ego nos manda buscar muitas coisas para assegurar a existência do nosso corpo, dizendo que eles somos nós, mas nem o ego consegue assegurar isso. E nós também não conseguimos nos sentir seguros dentro de algo irreal ou algo falso. Então, só a consciência de volta à nossa vontade é que pode trazer segurança a nós.
aqui no 8, no 2. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora. Então, aqui dentro do sonho, nós podemos nos colocar em duas posições. Se nós temos medo de Deus, nós podemos reagir dizendo que Deus não existe, como ele diz aqui adiante, que é o caso do ateu, ou então sentir medo de Deus, que é o mártir, que acredita que em sacrifícios. Só que ambas as conclusões são insanas e elas induzirão ao pânico o ateu, porque ele acredita que está sozinho, então ele se sente isolado. E o mártir, porque acredita que Deus o está crucificando. Então, mesmo no cristianismo, a projeção em cima de um Filho Santo de Deus, em cima de Jesus, como ele sendo o mártir, o inocente que pagou o preço pelo nosso pecado, isso é uma crença ainda de que alguém tem que ser crucificado, e nem pode ser um qualquer alguém, tem que ser alguém puro e santo. Vejam o quanto isso causa pânico na mente e medo de Deus. Então, com tal sistema de pensamento, é impossível não ter medo da nossa vontade, porque é a mesma vontade de Deus, e isso causa medo de Deus. Então, aqui no 8.6, é possível pedires ao Espírito Santo dádivas tais como essas, né, a vingança, o abandono, que é do mártir, do ateu, e como essas, e esperar recebê-las. Então, é possível que o Espírito Santo vá concordar com a ideia de mártir, de sacrifício, ou da ideia de que estamos sozinhos, de que Deus não existe. Ele não pode te dar algo que não queres. Quando ele diz algo que não queres, ele está se referindo à nossa verdadeira vontade, aquela que compartilhamos com Deus. Quando pedes ao doador universal aquilo que não queres, tu estás pedindo aquilo que não pode ser dado porque nunca foi criado. Então, pedir ao Espírito Santo coisas que não queremos, que está além da nossa vontade, que é compartilhado com Deus, isso também nunca foi criado, porque tudo que foi criado conjuntamente com Deus. Então, o Espírito Santo, que é o doador universal, não pode nos dar isso. Nunca foi criado porque nunca foi a tua vontade para ti. Mais uma vez, a nossa vontade é a mesma vontade de Deus. Em última instância, todos têm que se lembrar da vontade de Deus, porque, em última instância, todos têm que reconhecer a si mesmo. Então, isso aqui não é uma promessa, é um fato. Todos vão reconhecer assim, porque essa é a nossa real vontade. Então, enquanto insistimos em manter uma pequena vontade, escondendo de nós a nossa verdadeira vontade, não vamos estar cientes da nossa vontade compartilhada com Deus. No entanto, é nossa vontade que nós reconheçamos a nossa vontade. Por isso que, eventualmente, ou em última instância, todos vão lembrar da vontade de Deus. Na presença da verdade não existem descrentes nem sacrifícios. Então, na presença da verdade, voltando a saber da verdade, não existe mais nem ateus, nem mártires. Na segurança da realidade, o medo é totalmente sem significado. Então, o céu desconhece medo. Nós estando alinhados à nossa vontade, então é impossível conhecer o medo, porque o medo é totalmente sem significado diante da presença da verdade. Negar o que é só pode parecer amedrontador. Então, negar a nossa vontade, que é ser o Cristo, isso só parece amedrontador quando nós estamos buscando uma outra vontade. O medo não pode ser real sem uma causa, e Deus é a única causa. Mais uma vez, por que o medo não é real?
Jesus não está dizendo que nós não sofremos diante do medo. Para a mente dividida e que acredita que tem uma outra vontade que não seja sua, o medo é muito real e ele causa pânico, sofrimento e sacrifício. Mas o medo em si, ele só existe enquanto essa mente estiver insistindo em se amedrontar, insistindo em negar a sua realidade, porque o medo, ele tem a causa dele no engano. Reconhecendo a verdade, essa causa desaparece, porque, como diz aqui, Deus é a única causa. Deus não criou o medo, Deus não fez o medo. Deus desconhece, porque o amor desconhece o medo. Então, o medo é sem causa. Se ele é sem causa, ele só pode parecer real enquanto nós estivermos enganados. No momento que aceitarmos a verdade, o medo desaparece. Deus é amor e tu o queres. Essa é a tua vontade. Pede isso e serás respondido, porque só estarás pedindo aquilo que te pertence. Só o que vem de Deus. E tudo que vem de Deus nos pertence. Nada mais, nada menos do que tudo que é real. Pedir por qualquer coisa mais disso é pedir pelo nada. E o nada não nos pertence porque não existe. E o medo, ele existe no nada. Então, o medo, ele até serve como um aferidor, um indicador de quando nós o sentimos, é porque estamos equivocados na nossa mente em relação a quem que nós somos. Então, é hora de voltar ao Espírito Santo e pedir para que Ele nos dê a dádiva da lembrança de quem que nós somos, porque isso restaura a condição da consciência de quem nós somos, e lembrando de quem nós somos, o medo desaparece. Quando pedes ao Espírito Santo que iria ferir-te, e qualquer coisa que reforce a individualidade nos fere, ele não pode responder, porque nada pode ferir-te, e assim estás pedindo nada. Veja, então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então, se nós estamos em unicidade com o todo, então Deus não pode ser ferido, nós, com a mesma característica de Deus, também não podemos ser feridos. Então, se estamos pedindo ao Espírito Santo algo que nos vá ferir, nós estamos pedindo pelo nada. Qualquer desejo que brote do ego é um desejo que não, pelo nada, e pedir isso não é um pedido, é meramente uma negação na forma de um pedido. Então, cada vez que pedimos ao Espírito Santo, quer seja por melhorias, por bens materiais, por saúde física, por condição de paz, em relação a um conflito externo, que queremos que o outro ceda para nós ficarmos em paz. Então, qualquer coisa que ainda venha da consciência de separação, nós, na verdade, estamos negando a nossa realidade em forma de um pedido de oração. Então, Deus, o Espírito Santo, não pode atender a esse pedido, porque nós estamos negando a nossa realidade com isso. Pulando aqui para o 10:6, no entanto, tu podes pedir tudo ao Espírito Santo, porque os teus pedidos são reais para ele, vindos da tua mente certa. Então, nós, como tomadores de decisão, na nossa parte da mente certa, tudo que nós pedimos ao Espírito Santo é em reconhecimento da nossa vontade. Então, nós devemos pedir tudo ao Espírito Santo, porque nós esquecemos o ser que nós somos. Então, precisamos pedir ao Espírito Santo, mas a partir da nossa mente certa, a partir daquilo que realmente vai em encontro do nosso ser. Iria o Espírito Santo negar a vontade de Deus? E poderia ele falhar em reconhecê-la no seu filho?
a vontade de Deus está no Filho. Então, o Espírito Santo, de fato, não nos nega nada. O curso fala isso em vários lugares, mas se nós pedirmos pela mente equivocada, na mente do ego, nós vamos acabar pedindo por coisas que ferem o nosso ser real, aquilo que nós somos pela mente certa. E isso o Espírito Santo não pode atender, porque ele estaria dando realidade à separação. Então, quando se nós nos queixarmos de que pedimos alguma coisa em oração a Deus ou ao Espírito Santo e não fomos atendidos, nós precisamos rever o tipo de pedido que nós não fizemos. Se realmente pedimos por algo que traga de volta a lembrança do nosso ser, da nossa vontade, do Cristo que nós somos a nós, ou se nós pedimos por algo que ateste, mais uma vez, a separação, que negue que nós somos o Cristo e que reafirme que nós somos seres individuais, seres fora da mente de Deus. Então, que tipo de pedido que nós estamos fazendo? E no 11, tu não reconheces o enorme desperdício de energia que gastas negando a verdade. É muito custoso para nós nos manter identificados dentro da pequenez, dentro da consciência individual, dentro do ego. Não é à toa que nós nos esgotamos e que nos sentimos cansados e que exaurimos o nosso instrumento de comunicação, o corpo, e que o levamos até a morte, e nós mesmos nos exaurimos quando, na nossa mente, nós buscamos manter a negação da verdade, quando na nossa mente nós reforçamos a crença da separação. A crença em que tens que ter o impossível para seres felizes está totalmente em desacordo com o princípio da criação. Então, o que é impossível? Nós nos separar de Deus, nós sermos um ser individual. Se nós acreditar que a nossa felicidade está em ter algum benefício ou algo que reforce a nossa individualidade, nós estamos pedindo o impossível. E isso está em desacordo, então, com o princípio da criação, onde tudo é para todos. A vontade de Deus não poderia ser que a felicidade dependesse daquilo que nunca poderias ter. A nossa felicidade não depende de nada que venha separadamente ou que reforce a separação. A nossa felicidade vem de nós voltarmos a estar cientes no pensamento ou na mente da nossa vontade, que Deus nos comunica ela na nossa mente, da nossa vontade sendo a mesma da de Deus e de toda a criação, dessa comunhão de todos os aspectos da criação numa única vontade. Isso é o que nos traz alegria. O fato de que Deus é amor não requer crença, mas requer aceitação. Então, nós não precisamos crer no amor de Deus, não é uma questão de crença, é uma questão de aceitar, de nós realmente permitirmos voltar a ser o amor. Mas para ser o amor de Deus, nós não podemos ser limitados, nós não podemos ser o ser individual. Então, nós não podemos ser o corpo físico, mas nós podemos sim usar o corpo físico como instrumento de comunicação, como meio de aprendermos a reconhecer de novo a nossa verdadeira vontade, que é estar em Deus. É possível que negues fato, embora seja impossível para ti mudá-los. Então, se Deus ele é amor e isso só requer aceitação, nós podemos negar isso, mas não podemos mudar a Deus. Nós não vamos alterar a Deus. Porque o amor, ele tem as suas leis de criação que foram feitas por Deus e nós não podemos mudar a lei do amor,
que é que tudo está contido, tudo é criado, contido em si mesmo. É assim que nós estamos na mente de Deus. Então, finaliza aqui no 11, tu não podes mudar as leis que não fizeste, e as leis da felicidade foram criadas para ti, não por ti. Então, a lei da felicidade, nós não sabemos o que é a real felicidade e o que nos causa felicidade. Nós pensamos que sabemos através de desejos, mas esses, de fato, só ferem a nossa verdadeira vontade, porque a felicidade, ela está de acordo com a nossa vontade real, com a nossa vontade com Deus. Para fechar aqui no 13, Deus, em sua devoção a ti, criou-te devotado a tudo e deu-te aquilo a que tu te devotas. Então, no céu, nós fomos criados, devotados a tudo. Tudo é nosso e nós temos tudo. De outro modo, não teria sido criado perfeito. Se Deus não nos criasse com a mesma característica dele, haveria falta em nós. Aí nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus, nós não seríamos perfeitos e nem Deus seria um criador perfeito e, portanto, nem Deus seria. A realidade é tudo que tens porque és real. Não podes fazer o irreal porque a ausência da realidade é amedrontadora e o medo não pode ser criado. Então, nós não podemos fazer um universo sem o amor de Deus. Nós podemos imaginar, projetar esse mundo, mas não criar ele, não fazer ele realmente, porque a realidade desse mundo aqui, de fato, é amedrontadora. E se a amedrontadora vem do medo, mas o medo nós não podemos criar, porque o medo, ele é o oposto do amor. Enquanto acreditares que o medo é possível, não criarás. Então, a condição de criar requer que nossa mente não tenha mais medo. Assim como despertar, voltar de novo a nossa mente a estar ciente do Cristo, requer que nós não tenhamos mais medo, porque o medo é o oposto da verdade. Ordens opostas de realidade fazem com que a realidade seja sem significado e a realidade é significado. Então, ordens opostas, medo, faz com que a realidade de Deus seja sem significado. Só que a realidade é significado, então é impossível fazer de Deus sem significado. Então, um dos dois tem que ser impossível. Ou o medo é impossível, ou Deus é impossível. E como só um desses dois é criador, então, isso é Deus, certamente que o medo é que não é possível. Ele não é real. Lembra, então, que a vontade de Deus já é possível e nenhuma outra coisa jamais o será. Então, nós podemos, a qualquer instante, voltar a aceitar de novo a vontade de Deus, porque essa é a nossa real vontade. Essa é a simples aceitação da realidade, porque só isso é real. Não podes distorcer a realidade e conhecer o que ela é. E se de fato distorces a realidade, vai sentir ansiedade, depressão e, em última instância, pânico, porque estás tentando fazer com que sejas irreal. Então, essa é a condição de todos que vêm ao mundo. Por mais que alguns possam negar o seu estado natural, mas e dizer que se sentem bem, mas voltando a se observar em honestidade, todos em alguma graduação sentem isso, como ele fala aqui, ansiedade, depressão e pânico, porque o mundo aqui não foi feito para ser o reino de Deus. Então, é inútil tentar mudar o mundo para buscar a felicidade. A nossa felicidade está em nós voltarmos a aceitar a totalidade do reino de Deus. Quando sentes essas coisas, né, a ansiedade, a depressão, o pânico,
Não tentes procurar pela verdade além de ti mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de ti. Portanto, Jesus conclui aqui com uma oração que nós podemos usar sempre que nós não nos sentirmos bem, sempre que estivermos desconfortáveis, com medo, com pânico, seja qual for a graduação daquilo que estivermos sentindo, e nós podemos voltar a nossa mente através de um raciocínio lógico, que diz assim: Cristo está em mim, e onde Ele está, Deus tem que estar, pois Cristo é parte dele. Então, se o que estou sentindo, o Cristo não sente, e Cristo está em mim, então, e onde Cristo está, Deus está, então, Deus é parte de mim, eu sou parte de Deus. Isso cura a ansiedade, isso cura o medo, isso torna pequeno e insignificante aquilo que causou o medo, porque a nossa realidade continua intacta, segura e profundamente guardada no amor, na alegria, no estado de graça de Deus. E só nesse estado é que há segurança. Então, essa é a volta da aceitação da realidade. Na próxima sessão, nós vamos ver a resposta à oração. Nós falamos hoje dos tipos de oração que nós produzimos, mas estamos agora aqui na interação. Alguém gostaria de trazer um comentário? Ou se alguma coisa não ficou clara aqui nessa sessão, por favor, nós estamos aqui na interação. Bom, não tendo nenhum chamado, no sentido, então, é o momento de permitir que o que o Espírito Santo nos trouxe, que isso permaneça o mais possível na nossa mente, porque quanto mais nós pensamos, esses pensamentos que o Espírito Santo nos dá aqui, mais nós os aceitamos para nós mesmos, mais verdadeiros eles ficam para nós tomadores de decisão, porque eles não é que eles não sejam verdadeiros, mas para a nossa parte que se identifica no ego, ela não acredita no Espírito Santo. Então, como tomadores de decisão, nós podemos estar confusos entre ego e Espírito Santo, mas a nossa vontade aprendermos a nos identificar somente com o Espírito Santo. E quanto mais nós nos dedicarmos ou devotarmos a aceitar esses pensamentos do Espírito Santo, usá-los para nós ou fazer deles a nossa realidade, mais forte a nossa decisão pela verdade será. E mais fácil será a cura da nossa mente, a nossa aceitação da cura. Eu vou encerrando aqui a gravação e agradecendo, como sempre, a Deus, Espírito Santo, Jesus, pelo compartilhar da verdade conosco.